Rio de Janeiro, 3 de março de 2025. O relógio marcava 06:42, quando a notícia chegou como um trovão no barracão da Beija-Flor. Neguinho está com câncer de garganta. Aos 74 anos, símbolo maior do samba-enredo, da voz retumbante e da emoção incontida que arrastava multidões na Marquês de Sapucaí, Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o eterno Neguinho da Beija-Flor, encarava uma das batalhas mais duras de sua vida. Não era mais um desfile sob chuva, nem uma disputa acirrada de pontos no quesito harmonia. Era o silêncio que ameaçava vencer o homem que viveu para cantar. Tudo começou com um incômodo na voz durante os ensaios de janeiro. É o ar seco, é a idade, ele dizia, rindo, mas a rouquidão persistente, a dor ao engolir, e os agudos que não saíam mais como antes, fizeram com que sua esposa, Elaine, insistisse em uma consulta com um otorrino. Os exames vieram rápidos, e o diagnóstico, certeiro, carcinoma escamoso na laringe. Neguinho ouviu o nome da doença em silêncio. O médico falava sobre tratamentos, cirurgia, radioterapia, chances de cura. Ele só pensava em uma coisa. E se eu não puder mais cantar meu samba na avenida? Naquele mesmo dia, a diretoria da Beija-Flor foi reunida às pressas. O presidente da escola, emocionado, pediu discrição e respeito. Mas a notícia vazou, como sempre acontece. E em poucas horas, as redes sociais se inundaram de mensagens. Força, Neguinho, o carnaval precisa de você, a sua voz é o nosso coração. Ele, porém, não queria piedade. Nunca foi homem de pedir licença à vida. Nascido em Nova Iguaçu, criado entre tambores e injustiças, filho de lavadeira com operário, Neguinho conhecia a dor de perto, mas nunca deixou que ela o calasse. E não seria agora, com um diagnóstico, que ele abaixaria a cabeça? Na noite do diagnóstico, trancou-se no quarto. Em vez de chorar, colocou para tocar, baixinho, a gravação do samba-enredo de 1998, Araxá, lugar alto onde o sol primeiro bate. Ouviu sua própria voz, jovem, vibrante, absoluta. E murmurou, eu ainda não terminei minha missão. A cirurgia foi marcada para dali a 3 semanas, tempo suficiente para ele fazer o que nenhum médico teria recomendado, cantar uma última vez antes da faca. Na madrugada de 12 de março, Neguinho apareceu de surpresa na quadra da Beija-Flor, durante um ensaio fechado. Vestia branco, terno simples, mas no rosto havia um brilho raro. Pegou o microfone, o silêncio foi instantâneo. Ele respirou fundo e, com voz falha, mas carregada de alma, cantou. É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Foi ovacionado. Choraram os ritmistas, os mestres-sala, as baianas. Chorou até o velho senhor da limpeza, que trabalhava calado no canto do barracão há décadas. Era mais que uma canção, era um grito de vida. Após a apresentação, voltou para casa e gravou um vídeo simples, olhando direto para a câmera. Amigos, eu tô com um problema na garganta, mas Deus me deu essa voz e esse dom. Enquanto eu tiver força, vou cantar. E se não der para cantar, vou sorrir com os olhos. O vídeo viralizou. Celebridades, escolas de samba, políticos, crianças, todos mandavam força. Mas o mais importante era a energia que ele recebia das ruas, do povo, do samba. Nos dias que se seguiram, entre exames e preparativos para a cirurgia, ele começou a escrever. Poesias, memórias, letras inacabadas. Sentiu que era hora de deixar algo mais do que a voz. Queria que sua história fosse contada com verdade, sem enfeite, sem maquiagem, assim como o samba de raiz, cru, sincero, eterno. Enquanto o Rio de Janeiro se preparava para mais um carnaval, Neguinho se preparava para um renascimento. A cirurgia foi marcada para o dia 3 de abril. O clima no hospital era de tensão, mas também de reverência. Médicos, enfermeiras, faxineiros, todos sabiam que estavam prestes a cuidar não só de um paciente, mas de uma lenda viva do samba brasileiro. Era como se cada toque, cada gesto, cada medicação carregasse a responsabilidade de preservar mais do que um corpo. Era a alma de uma escola de samba, a memória de um povo. Neguinho entrou na sala de cirurgia, vestindo a pulseira da Beija-Flor no pulso. Isso aqui me acompanha até o fim, disse. O procedimento durou quase 5 horas. Retirada parcial da laringe, preservação de estruturas vocais, biópsias de segurança.
Os médicos saíram confiantes, mas cautelosos. A vida foi salva. Agora vamos ver se a voz também. Foram dias de silêncio. Literalmente. Após a cirurgia, Neguinho não podia falar, tossir, cantar. Comunicava-se por gestos e pequenos bilhetes escritos à mão. Uma ironia amarga para alguém que fez da palavra cantada sua morada. Mas ele não se abatia. Passava o tempo revendo desfiles antigos, ouvindo gravações de sua juventude, escrevendo memórias em cadernos surrados. Um deles tinha a capa com o brasão da Beija-Flor. Dentro, ele começava assim: se eu morrer amanhã, que saibam que cantei o que vivi. E vivi cantando. Mas ele não morreu. Pelo contrário, algo dentro dele começou a despertar com ainda mais força. Era como se, ao ser forçado a calar, escutasse com mais profundidade o som que o cercava. O rufar dos tambores no subúrbio, o canto das crianças na rua, o lamento abafado da mulher negra que cozinha no boteco da esquina. Tudo isso era samba. Tudo isso era ele. E então, no final de abril, aconteceu o que ninguém esperava. Durante uma sessão de fonoaudiologia, quando era incentivado a emitir sons curtos, ele soltou, pela primeira vez desde a cirurgia, uma nota musical. Raspada, trêmula, mas afinada. A terapeuta parou, emocionada. Ele sorriu, como um menino. Escreveu num bilhete. O canto voltou. Aos poucos, a voz reaparecia. Não com a potência de antes, mas com a intensidade de quem quase perdeu tudo e ainda assim permanece. Neguinho sabia que talvez nunca mais cantasse como nos tempos de ouro, mas entendia que sua voz, agora, tinha outro peso, o da superação. Com essa nova voz, gravou uma faixa inédita. Meu nome é Samba. Uma espécie de testamento poético. Cortaram minha garganta, mas não meu refrão. Se a carne é falha, é firme o meu chão. Sou do tempo em que a dor se dançava, e o samba, meu irmão, nunca calava. O lançamento da música emocionou o país. Em apenas uma semana, o clipe, simples, gravado no quintal de casa, alcançou 2 milhões de visualizações. Mas o que mais o tocou foram os vídeos de crianças, idosos, portadores de câncer, todos cantando sua letra como um hino à vida. Enquanto isso, a Beija-Flor se preparava para um desfile histórico. O enredo de 2026 seria uma homenagem a ele. Neguinho, a voz que não silencia. Ele relutou, disse que não queria virar estátua em vida. Mas foi convencido pelo povo. Você é o próprio samba, e o samba é nosso altar. Durante os ensaios técnicos, mesmo com a voz ainda em recuperação, ele foi até a Sapucaí. Subiu na torre de som. E entre lágrimas e sorrisos, ergueu o microfone e disse: não sei se vou cantar tudo, mas vou estar lá, do começo ao fim. E assim, como quem desafia o destino, Neguinho se preparava para voltar à avenida. Não como o cantor de outrora, mas como o símbolo que sempre foi, a resistência em carne e samba. Era fim de maio de 2025. Ainda se recuperando da cirurgia, Neguinho da Beija-Flor passava os dias em casa, em Nilópolis, envolto em silêncio. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele teve que aceitar o que mais temia: não cantar. A voz, que por décadas conduziu multidões pela Marquês de Sapucaí, agora era baixa, rouca, frágil. Ele tentava cantarolar versos antigos, mas a garganta não respondia como antes. As notas não vinham. Os agudos falhavam. Havia dias em que ele sequer conseguia falar mais que uma frase inteira sem tossir. Foi a primeira vez que sentiu medo de perder a si mesmo, porque para Neguinho a voz nunca foi apenas um instrumento. Era identidade, era escudo, era caça. A Beija-Flor continuava com seus ensaios, preparando a agenda de eventos do meio do ano, mas o clima no barracão estava diferente. Os músicos comentavam baixinho, como quem não quer trazer azar. Será que ele volta? Mas ninguém tinha coragem de perguntar a ele diretamente. Todos respeitavam seu tempo, seu silêncio. Enquanto isso, Neguinho encontrava consolo nos cadernos antigos de letras, nos vinis raros, nos vídeos antigos de desfiles. Passava horas revendo o carnaval de 1989, o inesquecível Ratos e Urubus, em que sua voz parecia rasgar o céu da Sapucaí. Em uma madrugada insone, pegou um papel e escreveu: se um dia eu não puder cantar, que o povo cante por mim, porque minha voz não sou eu, minha voz é deles.
As sessões de fonoaudiologia, realizadas 3 vezes por semana, eram dolorosas. Exigia esforço, paciência e disciplina. 3 coisas que o sambista, inquieto por natureza, sempre teve dificuldade em aceitar. Mas ele não reclamava, apenas se concentrava. Vamos tentar a respiração diafragmática, dizia a terapeuta. Mais uma vez, sem forçar, ela insistia. E ele, disciplinado como um mestre-sala, seguia. Às vezes falhava, às vezes chorava, mas seguia. Um dia, no final de uma dessas sessões, soltou um verso quase por impulso. Uma linha de um samba antigo, abafada, mas clara. Explode coração. A fonoaudióloga se levantou surpresa. Ele riu. Foi a primeira vez que voltou a sorrir de verdade em semanas. Naquele dia, ao voltar para casa, encontrou na porta um grupo de crianças do bairro. Eram filhos de vizinhos da comunidade. Estavam ali como um cartaz feito à mão. Volta logo, neguinho. A Sapucaí te espera. Ele não segurou as lágrimas. Na semana seguinte, decidiu que já era hora de sair. Sem anunciar nada, apareceu de surpresa numa roda de samba no centro do Rio. Estava magro, ainda abatido, mas com os olhos brilhando. Sentou-se em silêncio, ouviu os meninos tocarem. Ao final, pediram que ele dissesse uma palavra. Ele pegou o microfone. Silêncio geral. Com dificuldade, mas firmeza, falou. Ainda não canto, mas já sonho com a melodia. Aplausos. Palavras não eram necessárias. Nos bastidores da Beija-Flor, a diretoria começou a planejar um evento discreto. Um reencontro simbólico entre Neguinho e sua escola. Não era um show. Não era uma homenagem. Era um gesto de afeto. Um reencontro entre o homem e a avenida, que foi sua casa. A ideia era simples. Ele subiria no palco durante o próximo ensaio aberto, apenas para acenar. Mostrar que estava vivo. Que ainda era parte de tudo. Mas quando chegou o dia, algo diferente aconteceu. Neguinho, ao ver o público, a quadra cheia, os instrumentos afinados, sentiu uma força que não vinha dos pulmões, nem da garganta. Era do coração. Pediu o microfone. Os músicos hesitaram, mas ele insistiu. E então, com a voz rouca, quebrada, mas com alma intacta, entoou os 2 primeiros versos do samba que mais marcou sua história. O mundo é um moinho, meu bem, mas o samba é o cais. A quadra veio abaixo. Ele parou logo depois. Tossiu, pediu água, sentou. Não tinha forças para continuar, mas não precisava. Bastaram 2 versos para que todos entendessem. Ele estava voltando. Talvez nunca mais cantasse como antes. Mas ninguém mais duvidava. A voz, ferida, ainda era dele. E onde houver tambor, palma e coração, Neguinho cantaria de novo, mesmo que só por dentro. O tempo, com sua cadência silenciosa, passou. A cada ano, o carnaval chegava como um sopro de eternidade. E Neguinho, mesmo longe da rotina frenética dos ensaios, seguia presente. Às vezes na arquibancada, às vezes no camarote dos compositores. Outras vezes, apenas em pensamento, mas sempre ali, como se sua alma tivesse se tornado parte estrutural da Sapucaí. Em 2028, aos 77 anos, anunciou que não cantaria mais profissionalmente. Não por fraqueza ou tristeza, mas por plenitude. Disse: cantei o suficiente para 2 vidas. Agora quero apenas ouvir. E assim o fez. Passou a frequentar rodas de samba nos subúrbios, incentivava jovens intérpretes, gravava vídeos simples com reflexões sobre a cultura popular. Tornou-se um mestre vivo. Uma referência que falava pouco, mas dizia muito. No mesmo ano, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural, entregue pelo Ministério da Cultura. Recusou o traje social. Foi à cerimônia de calça branca, camisa azul e um broche da beija-flor no peito. No discurso disse apenas: obrigado, mas o melhor prêmio que recebo é quando um moleque do morro me chama de meu vô do samba. As homenagens se multiplicaram. Em 2030, o sambódromo foi rebatizado. Passarela Neguinho da Beija-Flor. Foi a primeira vez que um artista ainda vivo dava nome ao espaço mais sagrado do carnaval. Ele, com olhos marejados, tocou o chão da pista e murmurou: aqui é meu terreiro. Aqui fui homem, menino e mito. Nos anos seguintes, sua saúde começou a declinar. Nada grave. Apenas os sinais do corpo que já tinha cantado demais, chorado demais, amado demais. Aos 81 anos, já não saía tanto de casa. Passava as tardes ouvindo Clara Nunes, Luiz Melodia, Beth Carvalho. E sorria.
porque sabia que estava entre os seus. No início de 2032, uma pneumonia o levou ao hospital. Ficou internado por uma semana. A imprensa especulava, os fãs rezavam, as escolas silenciavam. Mas no 8º dia, ele se recuperou. Saiu andando, devagar, mas sorrindo. Disse aos repórteres: "O samba não me deixa partir." E, de fato, não deixou. No dia 5 de março de 2033, Neguinho da Beija-Flor faleceu em casa, ao lado da esposa, dos filhos e dos tambores que ele tanto amava. Não sofreu. Apenas adormeceu, como quem conclui a última estrofe e permite que o silêncio enfim chegue. O Brasil parou. Durante 2 dias, o corpo foi velado na quadra da Beija-Flor. O caixão, coberto com a bandeira da escola, repousava sob uma faixa que dizia: "A voz do povo virou eternidade." No enterro, milhares de pessoas cantaram em uníssono. Não houve gritos, não houve aplausos. Houve samba em lágrima. Um desfile espontâneo tomou as ruas de Nilópolis. Crianças fantasiadas, baianas rodando suas saias brancas, batuques vindo de toda parte. Mas talvez o momento mais simbólico tenha sido na Sapucaí. Naquela mesma noite, Aliés apagou todas as luzes do sambódromo. E por um minuto, apenas uma gravação da voz de Neguinho ecoou nas caixas de som. Sou do tempo em que o povo sorria, mesmo sem ter pão na mesa, e cantava com alma vazia, porque o samba era a fortaleza. Em 2004, a Beija-Flor levou para a avenida um enredo que não precisava de explicação. Neguinho, o grito que virou história. A escola desfilou em silêncio nos primeiros 100 metros, apenas com tambores abafados, e então, no ápice, o samba estourou. Com força, com fúria, com amor. E ali, no rosto de cada passista, na lágrima de cada velha guarda, na vibração de cada bateria, ele estava. Não como ausência, mas como presença definitiva. Neguinho da Beija-Flor não morreu. Ele virou tempo, virou voz, virou chão da avenida.